Oi gente, para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Sandra, sou arquiteta e hoje nós estamos começando uma série de 2 vídeos onde nós vamos falar sobre luz artificial. No primeiro vídeo nós vamos falar sobre os tipos de fonte de luz que existem e no segundo vídeo nós vamos falar sobre os tipos de iluminação que podem vir a ser colocados na sua casa, para que ela fique que nem cenário de novela. Vamos lá! Bem, gente, vamos começar falando sobre quais os tipos de fonte de luz. Quando a gente chama fonte de luz, pode ser a luminária, pode ser um rasgo de luz que você fez no teto, no forro de gesso, pode ser um tipo de iluminação que você criou embaixo do seu armário. Então, isso é uma forma de fonte de luz. Nós temos 3 tipos de fonte de luz. Nós temos a fonte de luz chamada direta, a indireta e nós temos também a chamada difusa. A fonte de luz chamada direta é aquela fonte de luz que incide diretamente sobre o elemento a ser iluminado. Então, um spot jogando iluminação sobre um quadro. Aquilo é um tipo de fonte direta. A luz incide diretamente sobre o elemento que você quer chamar a atenção. Você também pode colocar, digamos assim, uma fita de LED embaixo do seu armário para que ele jogue a luz em cima da bancada. Você vai trabalhar na bancada, você quer a bancada toda iluminada. Então aquilo é um tipo de fonte de luz direta. Normalmente é utilizado em locais onde se necessita possibilitar algum tipo de atividade. A atividade pode ser leitura, pode ser preparo de alimento numa bancada de uma cozinha, pode ser trabalho numa mesa de trabalho e pode iluminar também, focar em obras de arte, seja um quadro, seja uma escultura. Então, esse tipo de fonte é muito utilizado para essas finalidades. Agora, uma coisa que nós devemos ter muito cuidado com o tipo de fonte de luz direta. Por ela ser direta, ela cria áreas de sombras muito acentuadas. E essa diferença acentuada entre a parte clara e a parte escura no dia a dia fica bastante cansativo. Normalmente a gente usa esse tipo de fonte de luz mesclado com outro tipo de fonte de luz que dê uma iluminação indireta ou iluminação difusa. Agora, uma coisa que nós devemos observar, e eu canso de ver em alguns projetos, esse tipo de fonte de luz direta nunca deve ser colocado em cima de um sofá. Porque vamos raciocinar, eu coloco um ponto desse em cima do sofá, a pessoa vai e senta. Como eu já disse a vocês, ele cria áreas de sombra, de claro e escuro, muito definidas, muito acentuadas. Aí termina as pessoas ficando com aquelas imagens aqui marcadas, parecendo uma caveira, com a parte toda escura aqui, porque a luz está incidindo justamente em cima da cabeça da pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado quando for colocar esse tipo de fonte de luz no projeto. Quer ser? O segundo tipo de fonte é a fonte chamada de indireta. A luz incide em algum elemento, bate nesse elemento e depois vem para o ambiente jogando a iluminação. Então, por exemplo, você tem uma luminária que joga a luz para cima, bate no teto e desce. Aquilo é um tipo de luminária que fornece uma fonte de luz indireta. Você também pode ter um rasgo de luz feito no gesso. Então, você coloca a fita de LED, a luz do LED bate no gesso e volta para o ambiente. A luz que nós obtemos dentro do ambiente foi obtida de uma forma indireta. A luz bateu em algum elemento e depois veio para o ambiente para que iluminasse todo o ambiente. Então vocês já estão sentindo aí a diferença entre a fonte de luz direta e a fonte de luz indireta. Essa fonte de luz indireta, onde é que vocês podem usar? Vocês podem usar na sala, a gente tem usado bastante nas salas, através daqueles rasgos de luz. Eu também tenho usado muita luminária que possibilita esse jogo da fonte de luz
indireta. E o terceiro item é a fonte de luz difusa. Normalmente essa fonte de luz difusa se confunde um pouco com a indireta, porque a indireta, quando ela bate no elemento e volta, ela se dilui um pouco, mas nem sempre uma luz indireta pode ser considerada difusa. A luz difusa é aquela que coloca todo o ambiente com uma iluminação diluída. Não existe marcado, demarcado, muito acentuado as áreas de luz e sombra. Vocês estão lembrados que eu venho fazendo alguns vídeos falando da casa para pessoas idosas ou terceira idade, onde toda a luz deve ser diluída, deve ser difusa para se evitar ao máximo as áreas de sombra, para que isso não venha a confundir a visão das pessoas que têm uma certa deficiência visual. A luz difusa, normalmente a gente obtém através de um plafond. Toda a luminária, ela se ilumina diluindo toda a luz por igual. Esse jogo que fica nesse ponto, normalmente um ponto central, onde você consegue diluir toda a luz no ambiente e ele ficar mais suave, mais confortável e a iluminação ficar toda por igual. É como se a gente forjasse um pouco a iluminação natural. É a que mais se parece com a iluminação natural que vem do sol. Essa iluminação difusa, ela é aconselhável para praticamente todos os ambientes da casa. No banheiro, excelente. Na cozinha, excelente. Nas salas também se usa mesclado com outros tipos, ou com uma direta ou com uma indireta. Você também usa ela em quartos, em garagens, em lavanderias. Então vocês estão vendo aí que a difusa pode ser colocada em qualquer ambiente da casa. Agora, o que normalmente acontece é que nos ambientes não são colocados somente um tipo de fonte de luz. Normalmente são colocados combinações entre os diferentes tipos de fonte de luz. No próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os tipos de iluminação, quais as diferenças entre eles, para que dessa forma você consiga definir qual é que fica melhor para você colocar no seu espaço. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e até lá!